Sinais, 7 sinais que Jesus nos deu. Haverá falsos cristos, haverá guerras e rumores de guerras e cataclismos, haverá ódios, muito ódio, muita intolerância. E agora a gente vai para o quarto dos sinais. O quarto dos sinais diz: e os cristãos serão perseguidos sobre a face do planeta. Imagina só, quando eu tinha a idade da Ingrid, eu nem imaginava que isso fosse possível, eu achava que isso era exagero. Como que os cristãos vão ser odiados, perseguidos? Não tem o menor sentido. O que os cristãos fazem que seja errado, mal, que justifique ser odiado? Jesus exagerou aí, essa daí não deu, essa aí não cabe. E aí eu precisei ficar velho, né, para descobrir que era verdade. Nós estamos vivendo um período em que a mensagem cristã está sendo perseguida. Não é exatamente a mensagem cristã em si, mas são todos aqueles que defendem os ideais que o Cristo defende. Se você tiver alguém que não seja cristã, mas que propõe o perdão, essa pessoa ela é perseguida. Você está doido? Que perdão nada, rapaz. Você tem que ir para cima. Aí você diz: não é assim, eu não vejo dessa forma, eu acho que Deus... Que Deus, que nada, esquece isso. Então, existe uma impulsiva negação dos vários princípios que o cristianismo apresenta. Oi? O tempo todo confrontado, assim, até sem necessidade. A Europa, neste momento, vive um período muito difícil. O que aconteceu na Europa? Durante muitos séculos, o cristianismo foi uma doutrina de muita violência. Muita violência. Promoveu cruzadas, promoveu inquisição. Em nome do Cristo, nós fizemos muita coisa equivocada no passado. E esse nosso movimento infeliz de usarmos o nome de Jesus para fazer ações de intolerância não foi esquecido na Europa. A Europa tem uma rejeição enorme por tudo aquilo que seja de cunho espiritual. Isso é tão grave que atualmente, quando você vai falar sobre espiritismo na Europa, a gente tem cuidado no atrelar do cristianismo com o espiritismo. Quando você fala e toca na figura de Jesus, você toca nele apenas pegando um pensamento. Jesus até falava isso. Você puxa como se fosse uma citação de um pensador, mas você não diz na Europa assim: nós precisamos ver o que o Cristo deseja de nós. Não, de mim ele não quer nada, entendeu? Porque Jesus não tem esse tipo de fala muito típica no Brasil, que você associa Jesus ao comando direto do espiritismo e da governança do planeta. Isso é pouco comentado, porque em alguns lugares há uma resistência enorme em relação ao pensamento cristão. O ateísmo tomou conta da Europa, e a gente fica assim pensando: meu Deus, mas como? Por quê? O que motivou isso? O que motivou esse ateísmo foi a história do cristianismo na Europa. Foram tantos os atos de violência que hoje as pessoas têm rejeição por ele. Nós temos hoje uma quantidade grande de igrejas católicas na Europa que estão fechando. Não tem fiéis. Então elas estão sendo vendidas, estão se transformando em galerias de arte, em cinemas, em shoppings,
Até mesquitas elas estão se transformando. Há uma mudança muito significativa no cenário do cristianismo ali no continente europeu. Na França parece que o islamismo entrou muito. Isso aí, esse foi um outro problema que a Europa teve. A Europa, ela teve um período de muito poucos filhos, muito pouco filho. Então estava a população muito velha, e como tinha muitos idosos e poucos jovens, havia o risco de que essa mudança na estrutura da sociedade não permitisse que no futuro tivesse aposentadoria para todo mundo, porque ia ter muita gente aposentada e pouca gente trabalhando, então não dá. Então a Europa teve a ideia, nós vamos abrir para a migração de culturas que tenham muito filho, para eles virem para cá, aí eles recompõem a pirâmide etária, enche de menino embaixo, e aí vai dar sustentabilidade para o modelo econômico. Beleza. Muitos países muçulmanos tiveram facilitada a sua vinda para a Europa. França, Bélgica, Alemanha, teve muita gente que foi para lá. Só que quando eles foram para a Europa achou, mas ela perdeu, ela achou que a cultura europeia era mais forte do que a cultura deles. Então eles vão chegar aqui, vão conhecer o modelo de vida francês e vão se ocidentalizar, vão virar franceses que nem nós e a vida vai seguir. Não aconteceu. Ao contrário, eles foram para a França e eles estão fazendo as mudanças na França para que ela se torne progressivamente mais islamizada. Tem uma quantidade muito grande hoje de muçulmanos na Inglaterra, na França, na Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, muita gente. Está bem grave lá. A Itália também tem muito muçulmano, mas a Itália tomou uma outra atitude. Como eles têm lá a sede da Igreja Católica, eles disseram, não vai facilitar para muçulmano aqui que vai ser chato. Vamos facilitar para latino, pelo amor de Deus? Vamos facilitar para latino. Então você vê que para a Itália foi muita gente latina. Então o brasileiro migra muito para a Itália, porque lá é mais facilitado. Porque o governo queria que a pirâmide etária fosse recomposta com gente cristã, para não incomodar o papado. Mas mesmo assim muitos muçulmanos também foram. Resultado, também está passando por dificuldades. A Europa inteira está passando por muita dificuldade. Essa dificuldade, ela não fica só no campo religioso, ela fica também no campo comportamental. Nós temos alguns países que já estão adotando o suicídio assistido. Isso já está funcionando na Suíça. Suíça já tem suicídio assistido. E eu conversei com o pessoal da Suíça, foi muito interessante a conversa. Porque na Suíça, a democracia deles é direta, não é indireta como a nossa. A gente vota no deputado e o deputado vota por nós. Nossa democracia é indireta. A deles não. O parlamento só faz a agenda e o povo é que vota. O povo é que vota para as coisas. Então é plebiscito o tempo todo. E aí estava a discussão se tinha ou se não tinha suicídio assistido lá. Aí o movimento espírita se juntou com a Igreja Católica, não, nós queremos um plebiscito, Aí foram no Congresso, insistiram para botar na pauta, e o Congresso não queria votar, e eles foram insistindo, botou na pauta. Pronto. Aí o pessoal, agora vai, que nós vamos votar e a gente vai acabar com isso. Depois votaram e o povo quis. Aí eu conversando com o pessoal da Suíça, dizendo, agora que o povo quis, eu não tenho como votar de novo. Tipo assim, eu não gostei do resultado, vamos votar de novo que não ficou bom, não deu o que eu queria. Agora, amigo, já votou, já foi. Agora não tem regresso, porque como é democracia direta, o povo martelou, acabou. Agora vai ter. O Canadá tem, Suíça tem, Holanda também tem. Ali na Escandinávia está entrando por ali, Suécia, Dinamarca, Finlândia. Aqui a Colômbia tem? Caramba! Eu vi um comentário, não sei se é verdadeiro, que havia já uma movimentação dentro do Brasil para se
iniciar as discussões sobre a implantação do suicídio assistido. Para quem não sabe o que é suicídio assistido, é o seguinte: a pessoa vai no hospital e agenda seu suicídio. Ela vai lá e quando é que tem vaga? Só tem vaga sexta-feira que vem. Bota meu nome aí que eu vou me internar. Aí a pessoa se interna, chama a família, se despede, aí aperta no botão, a substância que vai provocar a morte pinga, acabou, pronto. Isso é muito complicado, porque a gente está legalizando o suicídio, e o mundo materialista tem muito disso, né? E aí quando você, na posição de cristão, questiona isso, você é perseguido. Você está doido? Está maluco? Tem que dar liberdade. Nós temos uma pauta hoje muito forte no mundo, que é a pauta da interrupção da gestação. Isso aí, em alguns países você pode interromper a gestação em qualquer fase. Qualquer fase. Pode estar no final da gestação, você pode interromper. E é muito complicado, porque e aí quando você defende o contrário, você é tido como retrógrada, você não pode, E o cristianismo tem sofrido muitos golpes na nossa sociedade atual, ou seja, nós estamos sim vivendo o quarto dos sinais da transição planetária. Oi? A África tem tanto menino, tem tanta confusão ainda para tentar resolver, que eles estão com problema de saúde pública ainda, tem que resolver os problemas básicos de saúde pública, porque isso vai acontecendo nas nações que vão se industrializando, que vão se desenvolvendo. Só um parênteses dentro dessa pergunta aí que o Marcos fez. Eu estava conversando com o pessoal da Fraternidade Sem Fronteiras, com o Wagner Moura, que é o iniciador, não é o ator, é o iniciador da Fraternidade Sem Fronteira. Ele estava me dizendo: estou há mais de 10 anos na África, fazendo trabalho lá. Nunca sofremos nenhum assalto, nenhum roubo de nenhum grão de feijão. Os caras passam uma fome doida, ninguém rouba, ninguém quebra cadeado, ninguém cria problema. Eles nem pedem. Eles nem pedem, a gente é que vê que eles estão em necessidade, vai lá e oferece. Quando a gente coloca a comida, enquanto não está servido para todo mundo, o primeiro não come, todo mundo tem que estar servido, aí eles, todo mundo está servido, tá, então a gente vai comer. Um amigo meu foi para lá, aí achou um garotinho engraçadinho, pegou, tirou um chiclete do bolso e deu para ele. Toma, deu para ele. Quando ele pegou o chiclete, o menino olhou o chiclete, aí chamou os colegas. Fizeram uma roda, ele pegou o chiclete, foi quebrando pedacinho, pedacinho, e foi dando para todo mundo comer um pouquinho do chiclete que ele tinha ganho. Cultural. E o mesmo Wagner Moura me dizendo: implantei há pouco tempo o centro em Roraima para atendimento dos venezuelanos. O cadeado é quebrado toda semana. Eu sou roubado todo o tempo. Eles arrancam o telhado, roubam por cima, roubam por baixo, suborno, todo tipo de coisa. Tem que proteger a comida, porque eles vão para cima e eles tomam mesmo. A questão cultural é muito forte, né? Então nós temos sim hoje este quarto sinal. E uma coisa curiosa no texto que a gente tem dentro do sermão profético, é que a cada sinal que Jesus dá, ele diz: mas este não será o fim. Aí ele dá outro sinal e diz: mas este não será o fim. E aí quando chega nessa parte, os cristãos serão odiados, perseguidos e mortos, vírgula, mas ainda não será o fim, porque ainda tem 3 sinais para acontecerem. O quinto dos sinais que a gente tem, o quinto sinal, diz: haverá falsos profetas. Agora é que aparecem os falsos profetas. É o quinto dos sinais. E qual é a diferença entre um falso Cristo e um falso profeta? É que o falso Cristo é o criador das ideias, é a pessoa que bola os pensamentos esquisitos que a nossa humanidade está enfrentando hoje. E quem é o falso profeta?
O falso profeta é o profeta do falso Cristo. Hã? Pode ser os médios, pode ser os médios que recebem informações considerando os falsos cristos como sendo desencarnados que eu sirvo de intermediário. Mas se o falso Cristo estiver encarnado, os falsos profetas são outra coisa. Se Jesus fosse escrever esse texto hoje, que tem 2000 anos, ele diria: haverá influenciadores digitais. Porque o falso Cristo, ele cria um livro, ele faz um livro, mas o livro dele não chega nas pessoas. O livro dele está lá, ele fez um livro. Eu nem sei que esse livro existe, mas vai uma criaturinha e diz: olha essa ideia, eu tenho 1 milhão de seguidores, depois eu vou botar isso aqui na minha página, tenho 100 milhões de seguidores. Aí ele pega uma ideia que está até morta, que ninguém nem sabe que ela existe, joga na página dele e ele é o grande divulgador da ideia. Ele mesmo não é dono da ideia, como um falso profeta também, sendo médium, não é dono da ideia. Ele pega uma entidade espiritual, que é o dono da ideia, e ele traduz pela mediunidade. O falso profeta do falso Cristo encarnado não é dono da ideia. Ele pega a ideia do falso Cristo e multiplica e promove na sociedade a divulgação daquilo que nem sequer a gente sabia que existia. Com certeza tem uma galera influenciando. E como isso faz muito eco na nossa sociedade, nós acabamos tendo uma perturbação muito maior em cima de tudo isso. Ou seja, a divulgação das ideias equivocadas, elas não partem do falso Cristo. O falso Cristo só cria a ideia. Quem divulga mesmo são os falsos profetas. Eles é que fazem um papel profundamente infeliz de levar as pessoas essa informação. E por que eles têm muitos seguidores? Porque eles são ídolos. As pessoas seguem nas redes sociais porque eles são vistos como pessoas que são notáveis, importantes. E aí, ninguém na verdade sabe o que se passa na intimidade dessas pessoas que se apresentam como falsos ídolos. Muitos deles são profundamente depressivos, são dependentes químicos, trazem um grau de infelicidade enorme, mas diante das câmeras estão sempre produzidos e procurando mostrar uma felicidade que eles não possuem. Não são satisfeitos com o corpo que têm. Muitos deles mexem no corpo sistematicamente. Eu não estou dizendo que a gente não possa fazer cirurgia plástica para corrigir o que nos incomoda, porque isso é justo, e se a medicina tem, nós temos que buscar. Às vezes eu tenho um problema de autoestima, tenho uma orelha de abano, quero tirar, eu tenho uma coisa no meu corpo que me incomoda, eu não gosto, eu queria tirar, mexer. Se isso faz bem para a autoestima, procure, faça, é bom. Melhora a autoestima para você poder ter uma vida melhor. O problema é quando a gente está na 25ª cirurgia só da boca, porque o doutor ficou um pouquinho baixo desse lado, queria que o senhor levantasse só um pouquinho, aí o senhor levantou muito, agora baixe mais um pouco. Aí a gente fica viciado na busca do corpo perfeito. Aí o problema surgiu, porque o corpo perfeito não tem, gente, não tem o corpo perfeito. E esses falsos profetas, eles querem vender para nós a ideia de um corpo perfeito. As fotos que eles colocam, Ingrid, são mexidas, minha filha. O Photoshop puxa para cá, tira a barriga, aumenta isso, aumenta o olho, diminui, aumenta o tamanho da boca, aí mexe a pessoa, se você vê na rua, nem reconhece, de tão mexida que a criatura está. E o que é pior,
É um ser humano que nunca tomou uma tigela de açaí na vida, gente. Nunca tomou. Não, nunca tomou uma tigela. Chocolate, come um quadradinho desse tamaninho, só para... Isso lá é vida, meu. Nunca comeu assim um prato de cuscuz com um caldo de mocotó em cima. Oi? Nunca comeu, nunca saiu da mesa passando a mão na barriga. Meu Deus, acho que eu estou passando mal. Não, é aquela coisinha minúscula, um sofrimento, uma vida de sofrimento, uma vida de privação, mas são apresentados como sendo pessoas de sucesso e são profundamente infelizes. E muitos de nós estamos comprando essa falsa felicidade, desejando ser como eles, e muitos deles estão imersos no mundo de promiscuidade, no mundo de perturbação espiritual, mas são vendidos como sendo heróis. Essas pessoas, a serviço dos falsos cristos, estão se afundando de uma forma terrível, porque na medida em que eu tenho o poder de influência sobre milhões de pessoas, o que eu posto pode mudar a história de alguém. Então tem que tomar muito cuidado com o que posta, muito cuidado com o que diz. Nós que só temos 20 seguidores temos que tomar cuidado, que dirá eles, porque o que a gente escreve, a gente também está se comprometendo. Tem que pensar bem no que a gente faz, para que a gente não cometa equívocos. Então os falsos profetas, eles são o quinto dos sinais apresentados no sermão profético de Jesus. E depois dele vem, mas ainda não será o fim, porque ainda tem coisa para acontecer. O sexto dos sinais que a gente tem, que aparece nesse texto, é exatamente o título da nossa palestra de hoje, que eu até já comentei anteriormente. E por ser grande a perversidade do homem, o amor de muitos se esfriará. Mostrando essa nossa desistência diante da vida, esse nosso desinteresse e falta de crença de que o planeta possa vir a se transformar. Muitas pessoas estão tomadas por esse sentimento de que o mundo vai se acabar. E evidentemente, esse processo de descrença que a gente vive hoje, ele tem origem no materialismo que tomou conta de todos nós, tomou conta da gente, e que tem provocado uma quantidade enorme de infelizes. Nós, na verdade, quando nós nos aproximamos da mensagem espírita, vem cá aí, quando nós nos aproximamos da mensagem espírita, a gente colhe na literatura espírita uma informação muito preciosa para todos nós, a informação de que haverá a transição planetária. O Cristo fala de 7 sinais da transição, mas a literatura espírita também fala de 7 sinais, que também não são, Pedro, por conta das cores do arco-íris, mas existem 7 movimentos espirituais que acontecem dentro do fenômeno da transição planetária. Cada um deles move o pêndulo para um lado e para o outro, promovendo com isso a busca do equilíbrio nesse processo. E quais são esses 7 pontos que a gente encontra na literatura para representar as mudanças que o planeta atravessa na transição planetária? O primeiro deles, segura lá, Ingrid, o primeiro deles joga para o lado de lá. Então, o primeiro vai para este lado. É o primeiro ponto da transição planetária
é exatamente uma transformação no pensamento humano que acontece no século XIX. É o primeiro dos sinais. No livro A Gênese, no capítulo 18, no item 9, é dito que a transição planetária começou há quase um século em relação à obra Gênese. No livro Obras Póstumas, capítulo 31, da segunda parte, no 22º parágrafo, também é dito a mesma coisa, mas um pouquinho diferente. Na Gênese diz quase um século, e lá na Obras Póstumas diz há um século. Quase um século é quase um século. Se você for pegar e fazer a conta do que de significativo aconteceu na humanidade, quase um século antes da codificação kardeciana, cai na Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, ela não é importante pelo fato dela ter tirado os reis franceses. Não é o fato dela ter decapitado Luís XVI, Maria Antonieta. É porque, além dela ter feito a mudança do regime político da França, ela também destronou a religião. Até a Revolução Francesa, quem dava as cartas na Europa era a religião. Quando a Revolução Francesa vem, destronam-se os reis e matam-se os sacerdotes. As propriedades da igreja foram todas confiscadas, as igrejas passaram todas para a propriedade do Estado. Acabou o cristianismo na Europa. A Revolução Francesa e o estabelecimento do regime do terror, que é o regime que se segue à Revolução Francesa, capitaneado por Robespierre, nega absolutamente todas as ideias que o cristianismo possa existir. E é criada uma nova religião, chamada Culto à Razão, cuja sede é a Catedral de Notre Dame. Durante muito tempo, a catedral serviu como o templo maior do culto à razão, onde se falava apenas de razão e nada de religião mais. Acabou isso tudo. Depois desse período da Revolução Francesa, o mundo não seria mais o mesmo. A humanidade negaria tudo aquilo que era estabelecido como verdade antes. E em 1804 vai nascer na Alemanha um cara chamado Ludwig Feuerbach. Ele nasce no mesmo ano de Allan Kardec. Ludwig Feuerbach é um pensador que vai ser o iniciador da ideia de que a religião é uma desgraça. É ele que vai escrever dizendo: a religião tem que ser extirpada do mundo. Isso é uma praga. Essa ideia de que tem Deus, tem religião, isso é um problema para a humanidade, porque ela gera tabu, ela gera opressão, gera alienação. Muitos pensadores do século XIX também defendiam as mesmas ideias, mas eram apoiados no pensamento de Feuerbach. Ele, na verdade, foi o iniciador disso. Então, o primeiro movimento que a gente vai ter após a Revolução Francesa e que dá início à percepção de que estamos na transição planetária é o domínio do materialismo sobre o mundo. É a primeira coisa que vai acontecer. Nunca, mas nunca mesmo, na história da humanidade, o materialismo dominou o pensamento humano. Sempre a religião dominou, sempre. Mas no século XIX nós achamos que a gente conseguia ser feliz sem Deus, e essa era a proposta. O homem do século XX será muito mais feliz porque não terá as peias da religião. Deus bota muito cabresto nas pessoas, e sem o cabresto da religião nós vamos ser um espetáculo de feliz. Então essa era a ideia. Não deu certo, mas era a ideia no século XIX de que isso iria acontecer. Este aqui é o primeiro dos movimentos que acontece para iniciar a transição planetária. O avanço do materialismo, e na hora que o materialismo avança, ele pega a religião e aprisiona. A religião está aprisionada desde a Revolução Francesa. Por quê? Porque a religião perseguiu a ciência e perseguiu a filosofia. Hoje, a ciência tem pavor que a religião se solte e volte a persegui-la. Então, se você for na academia, pode ir em qualquer faculdade, fazer um estudo sobre alguma coisa que é espiritual, o pessoal vai torcer a boca para você. Mas se você fizer um estudo negando a espiritualidade, cara, que legal esse estudo, vamos publicar isso é importante. A academia, ela tem um viés materialista, ela tem uma pegada de negação do espiritual.
No livro A Libertação do Sofrimento, de Joana de Ângeles, no capítulo 2, ela faz uma menção a isso, em que ela diz o seguinte: no século XIX, quando veio o momento de negar o que existia, a humanidade teria feito uma coisa muito boa se tivesse negado o fanatismo religioso. Era muito bom, porque o fanatismo realmente é problemático. Mas o século XIX não negou o fanatismo, ele negou também a religião. E aí ele começou a pisar em cima da linha, porque ao negar a religião, ele poderia cometer excessos. Por que poderia? Porque sem religião a gente vive, gente. Dá para viver sem religião. Só que os pensadores do século XIX combateram o materialismo, combateram a religião e fizeram uma coisa muito infeliz: combateram a espiritualidade da criatura humana. Aí que foi o problema. Porque ele poderia até combater a religião. Sem religião dá para viver, mas sem espiritualidade ficou muito difícil. Está tão difícil a situação que o próprio mundo materialista está procurando uma forma de falar daquilo que a religião pregava, mas sem usar o termo religião. Eu vou dar 2 exemplos. Primeiro, autoajuda. Não existia autoajuda no mundo, esse negócio é novo. E por que a autoajuda foi inventada? Para cobrir a lacuna que a religião deixou, porque as pessoas têm necessidade de algo espiritual. E aí a gente hoje tem uma quantidade grande de livros de autoajuda apresentados nas nossas livrarias. E esses textos, eles tentam apresentar a ideia interna das religiões, mas sem falar nada de Deus. Por exemplo, ao invés de dizer assim: Ingrid, minha filha, não faça isso não, olha, Jesus dizia para perdoar, perdoe minha filha, não guarde mágoa dele não, olhe, Jesus não vai se agradar se você fizer isso, tire dessa mágoa do seu coraçãozinho, não fala isso. Diz para ela: amiga, joga para o universo. Esse joga para o universo é a mesma coisa, mas totalmente diferente para dizer a mesma coisa. Mas para não dizer que é Deus que tem Jesus na conversa, joga para o universo. Joga para o universo. Ou, por exemplo, quando a pessoa está passando por uma necessidade muito grande, passando por um perrengue danado, a outra pessoa vem assim: minha filha, tenha calma, Deus está vendo, as coisas vão se ajeitar, Deus não vai nos abandonar, Deus está cuidando da gente, tenha fé que Deus vai se encarregar de cuidar da coisa, vai orando, vai mantendo a sua lucidez, que as coisas vão passar, tudo vai passar, tenha calma. Não diz. A pessoa diz: não se preocupe, o universo conspira a nós. Vocês também estão lendo, é? Não é? Não tem isso. Olha, o universo conspira a nosso favor. Esse universo conspira a nosso favor é a mesma coisa da proteção de Deus. Mas eu disse que eu ia dar 2 exemplos, eu só dei um. Qual é o outro exemplo que eu vou dar? Está surgindo agora um negócio novo muito interessante. Vocês já devem ter visto na internet, que é o pessoal divulgando o estoicismo, já viram? O estoicismo, que você tem que ter uma vida sem muitas coisas, aprender a viver com o pouco, a se desapegar dos bens terrenos. Mas Jesus dizia isso, que a gente não pode querer ter todos os bens da terra. Jesus falava que eu não posso me desesperar. Minimalismo. Que eu não posso me dizer, se alguma coisa ruim acontece comigo, o estoico não se desespera. Ele nem se alegra demais com as alegrias
e nem se entristece com as tristezas. Mas isso é o que o Buda dizia, o Buda sempre disse isso. Krishna, no Bhagavad Gita, diz a mesma coisa, que a gente não pode se alegrar demais com o que se alegra e nem pode se entristecer demais com as coisas que nos entristecem. Que o homem sábio consegue navegar. E tem uma frase linda, o Krishna diz assim: o homem sábio é como o mar que recebe as águas de todos os rios e nunca transborda. Legal, né? Há quantos milênios os mares estão recebendo as águas dos rios, mas estão tranquilo? Milhões de anos está tranquilo. Uma visita da sogra de uma semana, o mar já transborda, né? Então, o primeiro sinal... Tá tudo bem, Leane? Primeiro sinal que a gente teve da transição planetária foi o avanço do materialismo. E depois desse nós tivemos um ciclo. Vai passar para lá. Nós tivemos. Aí houve o pêndulo virou e ele foi para o outro lado, para lá. E aí nós tivemos um movimento contrário da transição planetária. Pergunto: o que aconteceu na história após o avanço do materialismo para que nós tivéssemos a compreensão de que existe vida imortal, de que existe vida no mundo espiritual, de que existe reencarnação, de que existe... O que aconteceu depois que o materialismo se apresentou no planeta como resposta da espiritualidade? O que foi que aconteceu? Codificação kardeciana. Então, após o período de materialismo, por dentro do materialismo veio a resposta dos céus, a entrega da doutrina secreta para todo mundo. Esse conhecimento sempre esteve a nosso dispor. Nós sempre tivemos essa informação na humanidade. Lilian, vem cá. Claro. Nós sempre tivemos esta informação na humanidade. Item 222. Se você esquecer, lembre do Expresso. Começou a circular o Expresso. Capítulo não sabe. 2. Que capítulo 2? É o item 222. Aqui, ó, 2. Esse grande aqui, esse grande aqui. Vai por mim. Esse grande aqui, esse grande aqui. Esse grande aqui. Ele é grande mesmo. 222. Eu quero que você leia, não vai ler tudo, pelo amor de Deus. Eu quero que você leia só até esses egípcios, até esse ponto aqui. Até esse ponto aqui. Leia. Não é novo, dizem alguns. Tá, vou explicar. É porque na outra tradução assim, o dogma da reencarnação não é novo. Então aqui ele inverteu, ficou, mas vamos lá. Não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Pode continuar. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. A doutrina espírita então não é moderna. O que diz? Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos. E sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Doutrina secreta. Pitágoras, como se sabe, não foi o autor do sistema da metempsicose. Ele o colheu dos filósofos indianos e dos egípcios, que o tinham desde tempos imemoriais. Viram só? As verdades espíritas são muito velhas. As verdades espíritas são velhas. O espiritismo, como doutrina, do jeito que a gente conhece, é realmente novo. Mas o conhecimento espírita não é. E olha o que Kardec fala aqui na conclusão do Livro dos Espíritos, na 6ª parte, 1º parágrafo. Vamos lá. Falsíssima ideia formaria do espiritismo quem julgasse
que a sua força lhe vem da prática das manifestações materiais. Ou seja, da mediunidade. E que, portanto, obstando-se a tais manifestações, se lhe terá minado a base. Ou seja, o espiritismo é só mediunidade. O que diz mais? Sua força está na sua filosofia, no apelo que dirige à razão, ao bom senso. Na antiguidade, era objeto de estudos misteriosos. Doutrina secreta. Que cuidadosamente se ocultavam do vulgo. Hoje, para ninguém tem segredo. Fala uma linguagem clara, sem ambiguidades. Nada há nele de místico, nada de alegorias suscetíveis de falsas interpretações. Quer ser por todos compreendido, porque chegados são os tempos de fazer-se que os homens conheçam a verdade. Okay. Então, essa doutrina, ela é antiga. Nesse mesmo item, no terceiro parágrafo, também Kardec diz, leia. O espiritismo não é obra de um homem. Ninguém pode inculcar-se com seu Criador. Como seu Criador? Pois tão antigo é ele quanto a criação. Encontramo-lo por toda parte, em todas as religiões, principalmente na religião católica, e aí com mais autoridade do que em todas as outras, porquanto nela se nos depara o princípio de tudo que há nele. Ok. Então vejam, por esses textos, esse conhecimento ele é muito antigo. Ele é velho, claro, não pode ser novo, você está na lei da natureza. A grande questão é revelar para todo mundo, porque antes era uma doutrina secreta, estudada nos templos egípcios, em diversos lugares. Agora, ela vai ser revelada para todos. A humanidade vai ter contato com isso. Então, este é o segundo grande sinal da transição planetária. Aí vem o terceiro. O pêndulo que estava para lá vai virar para cá. E temos um terceiro fenômeno. Esses fenômenos, eles não são sequenciais, né? Porque veio primeiro esse, agora veio aquele, agora vem esse. Eles acontecem e podem não ter terminado um para começar o outro. Terceiro sinal, a encarnação dos endurecidos. É aquela que Jesus falava, haverá falsos cristos. Ali, ó. É o terceiro sinal, que é a chegada dessa galera perturbada que veio para abrir todas as portas de comportamento para saber por qual que a gente vai passar. Aí vem o quarto sinal. Passou para lá. Para cá, o que aconteceu? Qual foi a resposta do mundo espiritual a uma encarnação de vários espíritos perturbados que desceram no planeta? A chegada da geração nova, que são espíritos diferentes, espíritos mais evoluídos que vieram para ajudar a transição planetária. Não se alegre muito, porque eles não são milhões. Porque se eles forem milhões, eles vão fazer o trabalho, não nós. Espírito superior não é empregada doméstica, que a gente contrata, diarista, que contrata, ela chega, pega a casa toda desarrumada, ela passa o dia arrumando, no final do dia está tudo limpo, pode começar a sujar que amanhã eu volto, entendeu? Não é isso. Quem sujou somos nós, vamos ter que arrumar. Agora eu preciso ter alguém para capitanear o time. Eles não serão os executores do processo, mas eles serão, evidentemente, os que vão influenciar para que a gente consiga fazer esta mudança. É isso que a gente tem de leitura nesse nosso processo de transformação que a gente vai viver. Então, eles não vão ser assim, ninguém pode achar que vai chegar a uma leva imensa, não é uma leva imensa. Um Paulo de Tarso, mudou a história do cristianismo. Um Gandhi libertou a Índia. Não pode vir muito. Se vier muito, meu amigo, a gente vai se escorar neles até. Então eles vêm, apontam e a gente tem que aprender com eles a seguir aquele rumo. Então este é o quarto sinal. Tem o quinto. Quarto sinal, aí tem o quinto. O quinto sinal, o pêndulo vai de novo para o outro lado.
O que acontece como quinto sinal? O materialismo, que foi o primeiro, se juntou com os endurecidos do terceiro e geraram a situação que nós temos hoje, que é o império das imperfeições. Agora é que o trem está feio. Por quê? Porque se viesse o materialismo e nós tivéssemos uma outra leitura, o materialismo não teria vingado na Terra. Se os endurecidos tivessem vindo e nós soubéssemos lidar com eles, não teria acontecido o que aconteceu. Mas quando o materialismo se juntou com os endurecidos, gente, ficou um espetáculo. E aí criamos o cenário atual de perturbação sem fim que nós temos hoje, que a gente praticamente nem reconhece o planeta do jeito que ele está todo virado de ponta cabeça. Então, este é o quinto dos sinais. É o quinto deles. Aí vem o sexto. O sexto vai para o lado de lá. Eu acho que eu vou levar ela de parte, né? Cabe na mala, não cabe na mala. Vamos lá. Então vamos lá. O sexto sinal. Ora, se eu tenho um processo de perturbação enorme do lado de cá, e eu tenho do lado aqui a doutrina espírita que veio, e eu tenho a chegada de uma série de espíritos também de escol que vieram se juntar, o sexto sinal, não quero assustar ninguém, é o período do testemunho, que ainda não começou. Mas, gente, pelo amor de Deus, não pode ter começado o testemunho ainda. Não começou ainda o sexto. Por quê? Porque nós, na verdade, ainda estamos no sexto sinal. O sexto sinal diz que aqueles, por ser grande a perversidade, o amor de muitos se esfriará. Aí tem uma vírgula, diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então nós temos a possibilidade de perseverarmos para sermos salvos. É essa perseverança que é o sexto sinal do testemunho. E como é esse testemunho? Como é que isso vai acontecer? Todo mundo aqui sabe que Deus é brasileiro, mas Jesus não é. Jesus é governador planetário. Só Deus que é brasileiro. Só Deus. E o governador sendo planetário, qual é o sentido que tem, pelo amor de Deus, você pegar, ele é governador planetário, você pegar uma doutrina e colocar num país e botar praticamente toda a literatura num lugar só? Qual é o sentido que tem isso? Se o governador é planetário, esse material deveria estar espalhado no planeta inteiro. Por que está tudo aqui? É porque aqui é a escola. Aqui é um núcleo de formação para depois espalhar no planeta. Está na cara que o governador planetário disse assim: eu vou escolher um lugar aonde eu vou botar esse pessoal, vou botar essa literatura, para que eles então promovam o processo de divulgação desse material. Notemos nós que no passado a Índia já foi a grande escola de espiritualidade no planeta. Foi a primeira grande escola, foi a Índia. Dali da Índia formaram as pessoas que reencarnaram em vários lugares, levando o conhecimento da doutrina secreta, que é as verdades espíritas. Aí esse pessoal da Índia depois se transformou, se migrou para o Egito, que foi a segunda grande escola, também secreta, que estudava as verdades lá naqueles templos iniciáticos egípcios. Do Egito, ela migrou para Israel, quando Moisés não veio conviver com eles e tal, e leva a verdade secreta para o Egito, para o Israel. Lá forma-se a Cabala, que é o conhecimento da verdade secreta. Aí forma uma nova escola espiritual em Israel. Do Egito vai para a Grécia também, e a Grécia vira também uma escola espiritual, com Sócrates, com Platão, Pitágoras, Plotino, Jâmblico. São todos indivíduos que estudam a doutrina secreta dentro da Grécia. Então já teve várias escolas espirituais.
Índia, Egito, Israel, Grécia. Depois a Grécia sofreu um desaquecimento, mas o Israel continuou, até que chega um momento em que a árvore do Evangelho é transplantada. O transplante da árvore do Evangelho significa a nova escola espiritual será aqui. Isso não quer dizer que pelo fato da escola espiritual vir para cá, nós seremos o melhor país do planeta. Vamos ter a coisa mais bonita, as ruas mais bonitas, a melhor economia, governo mais democrático, as pessoas vão viver dando bom dia para o vizinho, que nem o Roberto Carlos, né? Tem uma música que ele fala isso. Eu hoje acordei pensando, pois é, olhei e tal do vizinho, pois é. Então não é essa coisa da gente viver, ai meu Deus, não é isso. O fato de ser uma escola espiritual é que é uma escola espiritual. A Índia era uma escola espiritual e nem por isso. Nem por isso. Quando o cristianismo estava em Israel, dona Lília, como era o modelo que o governo exercia sobre os cristãos? Era ultrademocrático. Olha, eu vou queimar você, mas vou queimar você bem. Vou passar uma anestesia, tá? Então, era tirano, era perseguidor, mas o que a camada de cima faz não tem nada a ver com o que a camada de baixo faz. Os que têm que pregar, não interessa o que tem lá em cima. Não existem registros na história de nenhuma milícia cristã que matava soldado romano para não ir para o circo. Já viram alguma vez falar disso? Não tem. Os cristãos dizem, não, vamos montar o exército aqui, vamos ficar na porta da catacumba. Quando os soldados, a gente mata os soldados para a gente poder continuar estudando o cristianismo. Não tem, porque não se faz o bem com as armas do mal. E evidentemente o processo do testemunho está vinculado a isso. Nós estamos hoje dentro de uma escola espiritual, recebendo esse material para quê? Vocês acham que é para a gente ficar lendo e dizer, porque a questão tal, não é para isso. É para que eu contribua na transformação da humanidade. Eu estou numa escola espiritual, com uma literatura abundante, de tal maneira que se uma pessoa nascesse sabendo ler, e ela lesse, e não dormisse, ela lesse da hora que ela nascesse, e fosse chegar à idade do Pedro, ela não tinha lido tudo o que já foi escrito de Espiritismo. Não dá para ler, é muita coisa, tem livro demais. Vá para a Polônia e veja o que é que tem lá de Espiritismo. Vá para Bangladesh e veja o que tem escrito lá. E por que tem aqui? Está na cara, pelo amor de Deus. Isso aqui é o núcleo de formação de mão de obra que vai, no período do testemunho, fazer com que essa doutrina alcance outro lugar. Vem cá, Ingrid. 7 sinais. O 6º sinal diz: e por ser grande a perversidade do homem, o amor de muitos se esfriará, mas o que perseverar até o fim, este será salvo. Vírgula, mas ainda não é o fim, porque ainda tem mais um depois, o último dos sinais, o último, coitadinho, pequenininho, o último dos sinais, diz o seguinte: e este evangelho será pregado em toda parte do mundo. Ponto. Então virá o fim. Então está faltando essa parte. Aí o pessoal diz, meu Deus, não faz mais live não, porque se chegar em toda parte do mundo vai acabar. O evangelho, ele não é levado com lives, é levado com coração, presença. A gente vai ter que reencarnar. Essa boca boa de ficar no Brasil vai acabar. Vai acabar. Gente, isso é tão lógico. É tão lógico. Ué, mas o governador não é planetário?
Oi? Dá para escolher o lugar? Eu vou dizer para onde todo mundo vai, vou já dizer. Oi, fala. Estou falando que é melhor não pensar para onde é que a gente vai. Não, eu vou dizer. Eu sei para onde cada um vai. Vamos à lógica. Vocês sabem que existe uma grande chance de nós sermos um antepassado nosso. Não tem essa coisa que a gente renasce dentro da família? Se o Brasil tem 500 anos, se eu puxar mais de 500 anos, minha família não estava aqui. Se eu não for indígena, eu não estava aqui. Então, nós vamos voltar de onde nós viemos. Olhe seu sobrenome. E aí você vai saber para onde você vai. Como diz, olha a Alemanha, que lindo. Nós vamos nos espalhar sobre o planeta. Alguém aqui já ouviu falar que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Vou perguntar para a Leane, que é médica. Qual é o papel do coração para o corpo? O que o coração faz para o corpo? Bombeia sangue. Isso, bombeia o sangue. Nós somos as hemácias, os glóbulos vermelhos desse sangue. Esse negócio de que o Brasil é o coração do mundo, é coração porque é a bomba que vai... Nesse momento, o coração está se enchendo, ele está na diástole. E aí a gente está chegando, e aí o coração está se enchendo, o Cristo planetário feliz. Está todo mundo aqui dentro. Quando chega a hora, vai dizer, gente, está na hora, pá. E aí nós vamos nos espalhar pelo planeta. Por isso que a gente é o coração do mundo. Nós vamos levar o oxigênio do amor para o resto do planeta. Diz a medicina que o primeiro órgão a se formar é o coração. Primeiro órgão a formar é o coração. É isso? Ela que sabe, eu não sei esse negócio não. Tá ali, confirmado. É o coração. Então, quando ocorre a sístole, a gente vai ser espalhado pelo planeta. E vamos nascer aonde? Em todos os lugares, gente. Não estou dizendo que a gente vai renascer para ser espírita. Alguns renascerão para ser espíritas, mas outros renascerão dentro do islamismo, outros dentro do cristianismo, uns serão protestantes, uns serão católicos, uns serão budistas. Quando a gente tem um problema, não é a cabeça que fica pulsando, é o coração. É o coração que... Porque ele é o primeiro de quem... O sentimento está no coração. Né? E olha só, não é só nas religiões. A gente pode renascer numa sociedade para trabalhar na educação, para trabalhar na área de pesquisa, ciência. Imagina uma ciência espiritualizada, gente. Uma filosofia espiritualizada. Nossa, a gente vai poder fazer coisa muito boa, mas tem que se aparelhar para isso. Se a gente não se aparelhar, vai chegar lá igual um fósforo molhado. Porque chama fulano, não vai dar nada. Então nós, na verdade, estamos num grande trabalho de preparação para a encarnação em outros lugares. Os que tiverem muita resistência em sair do Brasil e tal, eu farei questão de interceder para que vão para o Planalto Central. Quer ficar, vai. Você vai contribuir lá, né? Lógico que a gente vai ter que ter gente no movimento espírita, vai ter gente no movimento espírita brasileiro, mas muita gente vai ter que sair para espalhar essa notícia para o planeta como um todo. É isto que vai fazer o processo do encerramento da transição planetária. Notemos que a gente já tem toda a instrumentação para que a gente seja isso. A gente só não muda pelo mesmo motivo que o sapo não lava o pé. É só por isso, porque nós temos toda a instrumentação. Está tudo disponível para que a gente mude.
E eu disse no começo que nós estávamos no pote dos maus, não foi? E teve muita gente que ficou triste. Mas eu quero dizer que dentro do pote dos maus tem vários maus. E vocês podem pegar depois a Gênesis, capítulo 18, item 27, primeiro parágrafo. Lá diz o seguinte: que entre os maus existem os maus não tocados pelo bem, que são as pessoas que são más, e é mal mesmo. Faço, gostei do que fiz, faço de novo, não me arrependo. Esse é o mal não tocado pelo bem. Nós somos maus tocados pelo bem, porque a gente faz besteira, chora, se arrepende, se lamenta, pede desculpa, aí faz de novo, mas pelo menos a gente pelo menos pede desculpa. E o que é que diz a Gênesis, Pedro? No item 27, ela diz o seguinte: que os maus serão divididos em dois grupos. Os maus não tocados pelo bem migram do planeta. Migram do planeta. Então, está incorrigível, migra do planeta. E os maus tocados pelo bem? Quase fica. Os maus tocados pelo bem migram dentro do planeta. Os maus tocados pelo bem vão exercer os papéis em outro lugar. Vão auxiliar os grupos mais atrasados a que eles consigam avançar. Ok? Então, essa é a grande questão. É que a gente passa o olho em cima e não vê. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo diz assim, capítulo 20, último parágrafo do capítulo 20 diz: e àqueles que não recuarem diante de suas tarefas, o Senhor lhes reservará os postos mais difíceis na grande obra de regeneração da humanidade. Você acha que Paraná é o posto mais difícil? Você vai lá para longe, você vai para outro lugar, para outra cultura, levar esse conhecimento do amor, que não precisa ser conhecimento do Espiritismo, conhecimento do amor, para adoçar a sociedade. Então é isto que está nos aguardando. Nós estamos, na verdade, numa grande convocação espiritual. Esse período que nós estamos atravessando é agora o período da nossa formação para enfrentar o grande desafio de levar esta mensagem para onde a gente vai renascer. Eu desejo, portanto, sucesso para todos nós nesta empreitada. E apenas posso desejar que a gente se dedique, que a gente se transforme, que a gente se torne pessoas dedicadas a um processo de mudança interior, para que efetivamente eu possa dizer: recebi a doutrina secreta revelada para todo mundo, me apropriei desse conhecimento, tive contato com uma literatura abundante, me ofereceram uma casa espírita para eu aprender, eu mergulhei de cabeça, eu me transformei, eu sou uma pessoa diferente, eu estou pronto para contribuir no encerramento de todas essas coisas. Porque o último sinal é: e este evangelho será pregado em toda parte, e então virá o fim. E tu vai para onde? Muito bem, gente. Possamos ter absorvido tudo isso, né? Coisa boa. Então, para nós encerrarmos, nós novamente vamos convidar esse trio maravilhoso que vai cantar a música Santa Casa Santa, para encerrar Essa é muito boa. a nossa manhã de hoje. Essa é muito boa. Então, Que manhã. Aliás, eu não sei para onde eu vou. pessoal,